Esse vídeo se refere ao último conteúdo da nossa disciplina de biomecânica aplicada, a especificidade muscular, fazendo uma retomada dos diferentes estímulos mecânicos e como eles afetam a musculatura. Vamos começar recapitulando as diferentes forças externas. Nós já vimos em diversas situações como as forças externas servem de estímulo mecânico para as estruturas internas. Existem diversas formas de estimular a musculatura, onde se destacam dois grandes grupos de estímulos: a movimentação de massas, que inclui o uso de pesos livres, como halteres, caneleiras e barras com anilhas, máquinas de musculação que trabalham com colunas de pesos, e o movimento da massa do próprio corpo. Exercícios como o abdominal, o apoio, também chamado de push-ups, ou exercícios como a barra, são exemplos onde a massa do próprio corpo é o estímulo mecânico para os músculos. Um segundo grupo de estímulos envolve as resistências elásticas, que inclui as faixas, as bandas e os tubos elásticos, assim como os extensores e molas. Estes dois grupos de forças externas apresentam importantes diferenças entre si. Quando se trata da movimentação vertical de massas, nós já vimos que a força externa atuante sobre o corpo tem uma característica bem específica, que durante um ciclo completo de subida e descida da massa pode ser representada por essa curva, com dois picos para cima e um pico para baixo. Nesse gráfico, temos a representação da força externa ao longo do tempo. No eixo vertical, temos a magnitude da força externa representada em valores percentuais, onde 100% é o valor equivalente ao peso da massa que se movimenta quando esta está parada. Por exemplo, se escolhermos um halter de 5 kg para realizar um exercício de flexão de cotovelo, o 100% equivale aos 5 kg. Se tivermos uma máquina de musculação e escolhermos uma carga equivalente a 30 kg, os 100% equivalem a esses 30 kg. Ou ainda, se estivermos fazendo um exercício de barra, por exemplo, os 100% equivalem ao peso do meu corpo, digamos 70 kg. No eixo horizontal, temos o tempo em segundos. É possível perceber que a parte dinâmica do exercício tem uma duração de cerca de 2 segundos, mais ou menos simétrica entre a subida e a descida. Como se trata de um exercício com variação de velocidade, nós já vimos que há um efeito inercial que em alguns momentos irá fazer com que a força externa fique maior e em outros momentos menor, dependendo da aceleração da massa que se movimenta. Do ponto de vista dinâmico, o nosso exercício inicia pouco depois dos 3 segundos. A massa em movimento atinge o ponto mais alto no pico inferior da curva. E o final do ciclo fica próximo aos 5 segundos. Temos então representadas aqui duas fases, fase 1 e fase 2, ou fase de ida e fase de volta, ou ainda uma fase concêntrica e uma fase excêntrica. Na primeira fase, a fase concêntrica do músculo, teremos a musculatura encurtando ao longo da fase, enquanto que na segunda fase, a fase excêntrica, teremos a musculatura alongando. Podemos perceber, assim, que nos maiores comprimentos do músculo, quando o músculo está mais alongado, teremos os maiores valores de força externa, superando 100% inclusive, tanto para a fase concêntrica quanto para a fase excêntrica. Enquanto nos menores comprimentos, quando o músculo está mais encurtado, teremos as menores forças externas atuando como estímulo mecânico. Quando se trata da força externa oriunda de resistência elástica, a força também tem uma característica específica. Neste gráfico, temos a representação da força externa ao longo do tempo. No eixo vertical, temos a magnitude da força externa representada em valores percentuais, onde 100% é o valor equivalente ao máximo da força que o implemento oferece, o que acontece quando o material atinge sua máxima deformação. Por exemplo, se utilizarmos uma TeraBand de prata de 30 cm para executarmos um exercício que tem uma amplitude linear de 60 cm, os 100% irão corresponder a 8 kg. Se substituirmos a TeraBand de prata por uma TeraBand de ouro, mesmo tamanho, os 100%
irão corresponder a 12 kg. E no eixo horizontal, temos o tempo em segundos. Notem que esse exercício, assim como o anterior, também tem uma duração de cerca de 2 segundos. Mais ou menos simétrica entre a fase 1 e a fase 2. Assim como antes, na primeira fase, na fase concêntrica, teremos a musculatura encurtando ao longo da fase, enquanto na segunda fase, na fase excêntrica, teremos a musculatura alongando. A diferença agora é a relação entre o comprimento do músculo e a quantidade de força externa. Podemos perceber agora que nos maiores comprimentos do músculo, quando o músculo está mais alongado, teremos os menores valores de força externa, tanto para a fase concêntrica quanto para a fase excêntrica, enquanto nos menores comprimentos, quando o músculo está mais encurtado, teremos as maiores forças externas, atuando como estímulo mecânico. Essas são duas formas bem distintas de utilizar a força externa para estimular as estruturas internas. É importante salientar que estamos fazendo considerações sobre o estímulo externo apenas com a força. E uma análise completa deveria considerar também a distância perpendicular dessas forças externas para compor o torque de resistência do exercício. No próximo vídeo, vamos relembrar a capacidade de produção de força muscular nos diferentes comprimentos do músculo.